Olá, boa noite. Em 1974, uma mulher entrou apavorada em minha delegacia para falar sobre um divórcio conturbado. Ela e seu marido haviam brigados. Ele era um escritor que buscava sucesso, pressionado por seus leitores ávidos por histórias de terror. Então, ela citou que ele havia desaparecido e disse que ele havia mudado para uma cabana nas montanhas do Colorado. E essa história se desenvolve de uma forma sinistra. Então, dirigimos nossas buscas e esse foi o diário que encontramos nas mãos de Álvaro, naquela montanha gelada. Meu nome é Álvaro. E antes de contar minha história, quero que saibam que escrevo essas palavras com a certeza de que elas serão minhas últimas. Há coisas que não devem ser vistas, ouvidas, nem mesmo imaginadas. Mas, na solidão da neve, eu as encontrei, ou talvez elas tenham me encontrado. Em 1974, no inverno mais rigoroso que o Colorado já presenciou, aluguei uma cabana isolada para terminar o meu romance. Após o divórcio e a pressão de prazos inalcançáveis, parecia o único refúgio viável. A cabana ficava no coração de uma floresta branca, rodeada por montanhas e um silêncio quase sagrado. Floresta branca, porque tudo aqui era coberto por uma neve, e ao seu redor tudo que se via era neve. A neve caía como pluma, um frio congelante. Logo na primeira noite, enquanto o vento castigava as paredes de madeira, senti algo estranho no ar. Não era apenas a solidão, mas algo mais profundo. Uma sensação de que eu estava sendo observado. Ignorei. Era o peso da mente sobrecarregada, disse a mim mesmo. Na terceira noite, acordei com um som de batidas distantes. Primeiro pensei que era o vento batendo galhos contra a cabana, mas ao olhar pela janela, vi algo que não podia ser explicado. Pegadas enormes, profundas, cortavam a neve e desapareciam na direção da floresta. Pegadas que não estavam lá quando a noite caiu. Então, decidi explorar pela manhã. Mas, ao amanhecer, as pegadas tinham desaparecido. A tempestade noturna as apagou por completo, como se nunca tivessem existido. Apenas um detalhe permaneceu. Marcas de garras na madeira da porta da cabana, longas e profundas, como se algo tivesse tentado entrar. Os dias seguintes foram um tormento. As noites eram preenchidas por sons inquietantes, passos pesados na varanda, arranhões nas janelas e um som que parecia uma voz, mas era distorcida, quase como um lamento sussurrado. Comecei a ouvir meu nome sendo chamado na escuridão. Álvaro, Álvaro. Uma noite tomei coragem e saí com uma lanterna. O vento era cruel e a neve chicoteava meu rosto, mas segui as pegadas que surgiam novamente ao redor da cabana. Elas levavam à floresta, onde as árvores formavam um túnel de sombras. Lá, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Uma pilha de ossos pequenos, quebrados e ainda frescos, dispostos em um padrão ritualístico macabro. No centro da pilha havia um amuleto, uma espécie de medalhão de pedra negra com instruções que eu não reconheci, uma língua estranha que jamais havia visto na vida. Quando o toquei, senti um frio que parecia consumir a minha alma. E naquele momento, ouvi um grito vindo de todos os lados, algo animalesco e humano ao mesmo tempo. Voltei correndo para a cabana, mas sabia que estava marcado. A partir daquela noite, os eventos pioraram. A coisa, o que quer que fosse, começou a se aproximar mais. Eu sentia seu olhar em mim, mesmo quando não havia. Uma silhueta escura surgiu na floresta certa noite, parada, imóvel, me observando pelas janelas.
A criatura era alta, com membros deformados e sua pele parecia translúcida, revelando veias negras pulsantes. Mas o pior era seu rosto, uma ausência de feições, exceto por 2 buracos escuros que brilhavam como uma luz doentia e distorcida. No momento em que a vi, o medalhão começou a emitir um calor insuportável no meu bolso. Era como se estivesse me queimando por dentro, mas eu não consegui jogá-lo fora. Ele parecia colado à minha pele, como uma maldição que eu não conseguiria abandonar. Na última noite, acordei com um som diferente. Não eram passos, nem batidas. Era um choro de criança. Abri a porta da cabana, tomado por um instinto inexplicável, e vi uma figura pequena na neve. Era uma menininha, com cabelos encharcados pela neve e vestindo um vestido branco que parecia velho, quase como um traje de outra época. Por favor, me ajude, ela sussurrou tremendo. Contra o meu melhor julgamento, dei um passo em direção a ela, mas à medida que me aproximava, algo mudou. Sua voz começou a se distorcer, ecoando de forma sobrenatural. Seu rosto, antes inocente, começou a se desfazer, revelando dentes afiados e olhos vazios. Então, a coisa apareceu. Surgiu das sombras, como um predador esperando o momento certo. A criatura não atacou a garota. Não precisou. Ela era parte dele, um chamariz, um reflexo da monstruosidade que eu agora enfrentava. Corri para dentro da cabana, mas era tarde demais. A porta se abriu com um estrondo e a criatura entrou. Não havia mais como fugir. Ela não se moveu rápido, apenas se aproximou lentamente, saboreando o meu medo. Quando ela se inclinou para mim, senti um frio que me congelava por dentro. Você me chamou, ela sussurrou. E naquele momento entendi que o medalhão não era apenas um objeto amaldiçoado. Era um portal, um convite para algo que deveria ter permanecido esquecido. A cabana foi encontrada meses depois, completamente destruída e enterrada sob toneladas de neve. Nada foi recuperado, exceto o medalhão ainda preso à minha mão congelada. Desde então, disse que nas noites mais frias, quando a neve cai em redemoinho implacáveis, um escritor perdido pode ser ouvido, gritando por ajuda, enquanto o silêncio branco o consome para sempre.